Muito boa noite! Seja todos muito bem-vindos, você que está assistindo agora, você que vai assistir a gravação dessa aula. Essa é uma aula muito importante, como todas, né? Todas as aulas são importantes, mas essa aqui é bem legal, porque ela fala como fazer com que a sua hora tenha mais valor. Cara, olha só, eu não falei aqui do seu atendimento ter mais valor, mas eu falei da sua hora ser mais valorizada, né? Cara, isso é muito importante, porque quando a gente fala de horas, né, de atendimento, realmente para quem trabalha com prestação de serviço, é a nossa vida, o nosso tempo, né? Então, se a gente pensar assim, ah, para eu poder, né, para que eu possa ganhar mais, faturar mais, eu vou precisar de dois fatores. Ou eu vou ter que cobrar mais, ou eu vou ter que trabalhar mais horas. Então, eu preciso entender. Eu tenho que fazer com que a minha hora de trabalho ela passe a valer mais para que eu possa ou trabalhar menos ou não ter que trabalhar muito mais horas, porque realmente meu dia vai ter um limite. Eu vou ter um limite de tempo que eu posso trabalhar. Então, é muito importante fazer com que a nossa hora de trabalho ela passe a valer mais, né? Então, por isso que eu selecionei esse tema para hoje e para esse tema eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu preparei aqui um mapa mental que vai ajudar a gente seguir aqui um- uma lógica, né? Então, vamos lá. Bem, então, tá aqui o mapa mental. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Vamos. Tá aqui. Como tornar a sua hora mais valiosa? Olha só que interessante, né? Primeiro, quanto vale a sua hora? E para a gente poder falar sobre essa questão de valor da sua hora, a gente tem que entender o seguinte: o tempo de atendimento de cada profissional varia um pouco, tá? Então, eu não vou falar do tempo de atendimento, por quê? Porque dependendo da área que você atua, de como você trabalha, o tempo ele pode variar um pouco. Mas a gente tem que fazer nosso cálculo em hora. Então, né, coloquei um exemplo aqui, ó. Imagina que o seu atendimento seja 45 minutos, né? E o valor do seu atendimento seja R$ 150. Se você fizer quatro atendimentos, são R$ 600. Só que você vai atender a cada 45 minutos, quatro atendimentos vai dar no total de 3 horas. Ou seja, a sua hora, ela está valendo R$ 200. Então, é R$ 200 por hora. Então, esse é o cálculo que a gente tem. Porque para eu ter esse valor em mente, eu tenho que entender. Se eu quiser trabalhar 3 horas por dia, eu vou ganhar R$ 200. Se eu trabalhar 6 horas por dia, eu vou fazer R$ 400. E se eu fizer 9 horas por dia, eu vou fazer R$ 600, né? É isso? Não, desculpa. Se eu fizer 3 horas por dia, eu vou ganhar R$ 600. Se eu fizer 6 horas por dia, eu vou ganhar R$ 1.200. E se eu fizer 9 horas por dia, R$ 1.500. Entendeu? Então, essa é mais ou menos o 1.500 não, R$ 1.800, tá? Então, esse é o cálculo. Então, a gente tem que entender que a gente sempre vai estar trabalhando em questão de horas, tá? Então, R$ 200 a hora é isso, 9 horas, R$ 1.800, tá? Conta matemática básica. Tudo bem. Agora, por que que isso é importante, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem uma vida. Se eu quero faturar mais, eu vou precisar fazer com que essa hora de serviço aumente seu valor, ou eu vou ter que trabalhar mais horas. Agora, imagine só você trabalhando, atendendo aí não 9 horas por dia, mas atendendo 12, 15 horas por dia. E muitos profissionais acabam tendo que fazer isso para poder faturar mais, né? Mas, na realidade, o que a gente tem como meta é diminuir o tempo de atendimento em- onde fique agradável para a gente, para poder prestar um bom atendimento para o nosso paciente, né? Então, isso é muito importante. Então, eu falo aqui que nossa hora, ela não é só hora de atendimento, né? A nossa hora, ela envolve a parte administrativa. Então, por exemplo, imagine que você
vai começar a trabalhar 8 horas da manhã e pare 6 horas da tarde. Você tem lá a hora de almoço, só que a hora que acaba o atendimento, você tem que passar o caixa, você tem que pagar alguns boletos. Se você tem uma clínica, você tem que fazer a administração da clínica. Se você quer fazer, né, a parte de marketing, você vai ter que fazer algum post, algum conteúdo para Instagram, algum conteúdo para redes sociais em geral, né? Então, tudo isso é trabalho. Imagina se você determina, não, eu vou fazer 9 horas de atendimento. Acaba o atendimento e você vai fazer outro tipo de trabalho, vai ficar escravo do trabalho. Então é muito importante ter esses números em mente. Quanto vale a minha hora de trabalho, né? E se eu não estou atendendo, eu estou convertendo. Então tem que entender que assim, ó, imagine se eu quero trabalhar X horas por dia, né, de atendimento. E eu não estou considerando a hora de conversão, isso vai fazer falta em algum momento. Outra coisa que eu preciso levar em consideração é, eu estou fazendo o atendimento, só que se eu determinei, quero atender X horas por dia, será que eu vou ter paciente todas as horas por dia a qual eu determinei? Ou será que eu preciso estar com todas essas horas preenchidas? Isso é muito importante, né? E isso é de total relevância, né? Será que eu preciso estar com todo esse tempo preenchido? É isso que a gente vai considerar aqui, tá? Então, vamos lá. Como diminuir, para ser bem prático, tá? O tempo de atendimento. Então, olha só, vamos entrar nesse termo aqui, ó. Você não é mágico. Opa, deixa eu corrigir aqui, ó. Custaria. Você não é mágico. Um milagre custaria mais caro. Olha só o que eu percebo. Muitos profissionais vão fazer um atendimento, chega um paciente para uma primeira consulta e o paciente chega, por exemplo, com uma dor na região lombar. Então, chega travado, com muita dor na região lombar e você começa a fazer o atendimento. Você trabalha lá com a linha ortopédica e você começa a fazer a sua avaliação, começa a fazer o atendimento. E você entra com um método. Só que veja bem, dependendo do caso daquele paciente, ele pode estar com aquela dor ou com a causa daquela dor há muitos anos. Então, às vezes, mesmo eu fazendo tudo certinho, toda a minha técnica, tudo que eu aprendi, eu não vou conseguir tirar a dor daquele paciente. Só que aí, na minha cabeça, eu falo, não, eu preciso tirar a dor daquele paciente. E eu começo a utilizar todas as técnicas que eu tenho. Então, eu vou ter dois problemas. Problema um, mexer demais no paciente pode provocar mais dores. Ou problema número dois, né? Eu não sei realmente a fundo todas as causas daquele problema. Então eu não vou, em alguns casos, conseguir resolver aquela dor naquela primeira sessão. Só que na sede de tentar ajudar aquele paciente, de tentar dar um resultado, talvez com medo de que aquele paciente não siga no tratamento, medo de que aquele paciente não fale bem da gente. Então tem aquela questão de ego e de vários fatores que estão envolvidos, emocionais ou de crenças. Por mais que a gente queira ajudar o paciente, tem hora que não dá, né? Tem hora que não tem como resolver. Não tem como você tirar um sintoma do paciente, né? E aí, e também tem aquele conceito, se você não coloca isso de forma clara para o paciente espera de você um milagre. Porque às vezes você atendeu um colega daquele paciente que veio travado e você fez uma única sessão e ele saiu andando, e ele saiu sem dor. Só que cada caso é um caso. Então, às vezes essa expectativa do paciente, a sua expectativa faz com que você passe muito mais tempo com o paciente, oferecendo muito mais do que você deveria naquele momento. Porque o seu objetivo é o quê? É resolver a causa do problema e tentar amenizar o sintoma. Então, quando você faz o seu trabalho buscando um milagre, você vai exigir uma cobrança maior de você e você vai desperdiçar, vamos dizer, um tempo de tratamento onde você poderia estar educando aquele paciente da importância dele cuidar da sua coluna de uma forma mais efetiva, tá? Então, um milagre, ele custaria muito mais caro. Eu falo isso porque uma vez uma colega minha, ela chegou, eu estava contando isso, que ela usou esse argumento com uma paciente dela. O paciente chegou com uma situação de muita dor, né? E ela fez o atendimento e a pessoa falou assim, não, mas eu ainda estou com dor. Ela usou todo o conhecimento possível dela, né? Uma bagagem que ela tinha, uma pessoa muito experiente. E aí o paciente falou assim, eu ainda estou com dor. Ela falou assim, olha, eu fiz o tratamento,
Eu fui na causa do problema, eu já te orientei. Se eu fosse fazer uma sessão para tirar 100% só e eu soubesse, tivesse essa certeza, eu não cobraria só 300, R$ 400 a sessão, eu cobraria R$ 5.000 no mínimo, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Se a gente tivesse uma mágica para resolver um problema 100% desse paciente, a gente cobraria um valor muito mais alto do que a gente cobra, tá? E eu falo isso, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu vou sair daqui sem dor. Eu falo, olha, é o seguinte, eu garanto para você que eu vou cuidar da causa do problema e vou fazer todo o procedimento com toda a bagagem de mais de 20 anos que eu tenho para poder te ajudar. Só que se eu tivesse a certeza e eu pudesse fazer você sair sem dor, eu não cobraria só o valor que eu estou te cobrando, tá? Eu cobraria pelo menos aí de R$ 5.000 a R$ 10.000, tá? Então eu falo isso de uma forma meio um tom de brincadeira, mas para o paciente entender, né? Hoje eu trabalho com uma linha injetável, se o paciente quiser realmente que tire o sintoma, a gente pode entrar com uma medicação, mas não é o caso aqui, tá? Então, um milagre custaria muito mais caro, né? Então a gente tem que ter em mente isso na hora de pensar no tempo de atendimento. E aí entra aqui, ó. A primeira sessão, ela é, sim, mais demorada. Por quê? Porque ela inclui a venda. Então, eu não vou levar nessa questão de consideração o tempo de atendimento com a primeira sessão. Porque a primeira sessão, vamos supor, se o seu tempo de atendimento normal, vou falar por mim, tá? Que é de 20 minutos a meia hora, o tempo de atendimento num protocolo, né? Ou num plano de tratamento. Se é de 20 minutos a meia hora. Se, quando eu faço uma primeira consulta, eu faço de 45 minutos a uma hora. Por quê? Porque eu vou avaliar aquele paciente, eu vou criar conexão com aquele paciente e eu vou vender um plano de tratamento para aquele paciente. Então, essa primeira aplicação, ela é mais demorada porque existe o fator venda, tá? Então, depende muito de quanto tempo demora a sua sessão. A gente vai falar sobre isso para você poder deixar uma primeira sessão para que você tenha tempo de fazer a venda. Eu já cheguei a perder venda por causa de encaixar um paciente num horário mais curto, eu consegui fazer o atendimento, consegui resolver o problema dele, mas não sobrou tempo para fazer a venda. Entendeu? E aí eu deixei a venda para a secretária. Só que a secretária, ela não vai conseguir fazer a venda assim como você faz a venda. Você tem que deixar pronto para a secretária só passar o preço e passar a máquina de cartão. Mas a venda tem que ser feita por você, né? O paciente tem que sair da sua sala já pronto para comprar o plano de tratamento. Eu já perdi de vender plano de tratamento porque eu não fiz a venda. Eu só resolvi o problema do paciente, tá? Então, agora, entra aqui o segundo aspecto. Você deve educar o seu paciente quanto ao tempo que o problema levou para começar. Olha só que importante essa parte aí, isso é muito importante anotar. O paciente, ele tem um costume de chegar para a gente e falar assim: olha, eu travei minha lombar porque eu fui pegar uma lata de tinta. Ou eu travei a lombar porque essa semana eu trabalhei muito, eu fiz isso, isso e isso, e eu fui lá carregar um negócio. Ou eu dei uma espirrada e travou minha coluna, tá? A gente tem que sempre explicar para o paciente que qualquer sintoma que apareça no corpo, ele só aparece quando o corpo não aguenta mais se adaptar a uma condição errada, tá? Pode olhar qualquer doença. Você pega, por exemplo, um câncer. Às vezes a pessoa fala assim, manifestou um tumor, um câncer ali, e de repente você vê que aquilo vai crescendo. Mas se você for investigar, aquilo já começou há um tempo atrás. Não começou do nada. Só que o sintoma, ele não estava aparecendo. Quando começou a aparecer o sintoma, o problema já estava instalado. Tá? Um problema cardíaco e outros problemas. E isso não é diferente no caso de uma dor na coluna. Se a pessoa tem uma dor, de repente a pessoa começou a manifestar uma dor na lombar. Quer dizer, o problema já existia ali. E aí o sintoma começou a aparecer. Quando o sintoma começou a aparecer, é porque o problema já existia. Tá? Então, foram anos para entrar num padrão errado. E você não tem como fazer uma única sessão e corrigir um padrão e que o paciente fixe naquele padrão. Então, cabe a você educar o seu paciente, no sentido de que ele possa entender que aquela única sessão pode sim tirar o sintoma daquele paciente. Ele pode sair da sua sessão sem dor, mas que você não resolveu um padrão errado. E que aquele problema vai voltar, ou que pode voltar, se ele não cuidar. Então, cabe a você educar o seu paciente. Então, na hora que for fazer o tratamento, né, uma primeira consulta, já
explicar para o paciente, olha, nós vamos fazer o procedimento, né? Eu consegui avaliar, percebi aqui que a causa do problema é isso, isso e isso, e eu vou entrar com um tratamento para a causa do problema. É possível que alivie seu sintoma, é possível que não, tá? Porque, né? Imagine, tem um prego cravado na carne, eu vou arrancar esse prego, vai ficar ferida, entendeu? É isso que eu vou fazer. Só que, entenda, você tem um padrão que demorou anos para se formar, e não tem como reverter esse padrão em uma única sessão. E aí é importante fazer um acompanhamento, independente do sintoma passar ou não, tá? Então, esse é um dos passos. O outro passo é cuide da queixa principal ou da causa principal. Por quê? Olha só, o paciente ele chega para você e fala assim, fulano, eu tô aqui com uma dor na lombar, começou agora, depois que eu carreguei uma lata de tinta, tá? Ah, mas deixa eu falar, eu tenho também uma dor aqui, ó, que é uma dor nesse ponto aqui do cotovelo, que eu já tenho já faz tempo. Ah, viu, mas ó, dói esse ombro aqui também, tá? Ah, deixa eu aproveitando também, deixa eu falar, porque eu anotei aqui até no papelzinho, ó, eu tenho dor nesse joelho aqui, ó, no joelho direito, porque dói também, toda vez que eu jogo futebol dói, e dói a planta do meu pé também. Então dá uma olhada. O paciente, ele quer aproveitar que ele está passando com você e quer falar tudo o que ele tem, né? Como se você fosse resolver aquilo numa única sessão. Não tem como resolver. E às vezes você, na hora de querer agradar aquele paciente, você vai querer anotar tudo e você vai querer fazer tudo para ele. Não, você pode anotar tudo depois que ele falou tudo, para você mostrar para o seu paciente que você prestou atenção, fala, olha, então você tem aqui a dor na lombar, que você travou esses dias, você repete do paciente. Você tem aí uma dor no joelho, que dói quando você joga futebol, você tem uma dor no cotovelo esquerdo, né, que você joga tênis de vez em quando, você tem isso, você tem dor na região plantar do pé. É isso? É isso. Então, olha só, seu João, no seu caso aqui, ó, a gente vai dar uma ênfase principal aqui para a sua lombar, tá? Que é a sua queixa principal. Essas outras queixas, conforme a gente vai tratar a sua coluna, ela pode ir melhorando sozinha, e se não melhorar no decorrer do tratamento, melhorando a lombar, a gente pode dar atenção a esses quesitos, tá? Mas hoje a gente vai focar aqui na lombar, porque a gente vai dar uma atenção maior para isso aí que é o mais importante. Você tem que estabelecer isso para ele, porque senão ele fica naquela esperança de que você, naquela sessão, você vai cuidar de tudo. E às vezes até fala, viu? Ah, você vai ver meu joelho? Ah, você vai ver isso aqui? Você já avisa antes que você vai dar atenção para a queixa principal dele e que é o mais importante, que você acha mais relevante naquele momento, tá? Tudo isso para quê? Para otimizar o seu tempo de atendimento, certo? E sempre ofereça plano de tratamento e ou manutenção. Então, mesmo aquele paciente que não tem nenhum problema, que não precise de um tratamento, não precise de um plano de tratamento, se ele vem ali com alguma coisinha corriqueira, você vai oferecer um plano de manutenção. Isso vai fazer muito importante a manutenção. E aí eu tenho um plano aqui que você paga X, né, com esse valor diferenciado, você vai fazer uma sessão ao mês, né, para manter você bem, pelo menos para a gente poder dar uma equilibrada no padrão, porque como eu fiz o ajuste hoje, é um desperdício eu não realizar um ajuste próximo, né, daqui a um mês mais ou menos, para poder deixar você melhor, tá? Então, muito importante. Ponto importante a se frisar: foque na educação do paciente em todas as sessões. Então, assim, ó, conforme a gente vai fazendo um protocolo de atendimento, né, o paciente às vezes vai vir com você 10 sessões, 12 sessões, 20 sessões, não importa. Mas o que que vai acontecer depois de duas, três sessões? O paciente ele vai pegando um pouco mais de vínculo com você, um pouco mais de contato. Ele começa a perguntar como é que foi, como é que foi o final de semana, churrasco e assim por diante. E aí a conversa vai acontecendo, né? E a gente vai perdendo um pouco o foco do tratamento, né? E aí o que acontece? Às vezes você vai fazer o procedimento, você se perde ali na conversa, você acaba perdendo tempo útil de fazer, porque às vezes você vai fazer um procedimento e aí você tem que esperar o paciente acabar a frase, né? Então tudo isso vai atrapalhando. Então foque na educação do paciente, é falar do problema dele. Oi, falando também como foi o final de semana, estava bem conversando no corredor, entrou na sala, né? Acolhe o paciente, já entra no tratamento, começa a fazer o procedimento, o paciente começa a falar alguma coisa, você
volta para o atendimento e fala assim, olha, percebi aqui isso, fiz isso, e sempre frisa aquilo que você fez, que você corrigiu. Olha, hoje eu corrigi isso aqui, eu dei uma ênfase para essa musculatura aqui, hoje eu fiz um ajuste disso, eu fiz esse procedimento X, assado. Por quê? Porque o paciente vê que você está atento ao problema dele, e você está cuidando dele. Por mais que ele está desviando, você não, você está ali, você está cuidando do paciente, né? E aí, durante a sessão, você vai focar na importância do seu trabalho. Se é quiropraxia, vai falando os benefícios da quiropraxia, né? Dentro da quiropraxia vitalista, por exemplo, existiam uns cartões, né? Onde os profissionais deles imprimem como se fosse uma cartilha, que cada sessão o paciente lê um cartão falando sobre alguns benefícios da quiropraxia e a importância da quiropraxia. Então, é muito importante você estar sempre relembrando o paciente da importância dele estar se cuidando. Então, foque o tempo todo na educação do paciente. Não esquece desse ponto, tá? Porque esse ponto faz muita diferença. Né? Às vezes, o paciente ele está tendo ali como se fosse, assim, sei lá, tá numa barbearia, um salão de beleza ali, fazendo uma massagem. Não, ele está ali cuidando da saúde dele. E aquilo que você está fazendo, né? Vamos voltar para a quiropraxia. Às vezes o paciente chega e você faz um único ajuste naquele paciente. Só que aquele único ajuste ele não sabe, mas pode mudar a vida dele, né? Então, foca na educação, né? E vem a parte que eu acho de suma importância. E a gente vai, conversar um pouco mais sobre isso aqui. Crie processos para diminuir o seu tempo de atendimento. Então, vamos lá. Bruno, eu tenho que diminuir o tempo de atendimento? Eu aconselho que sim. Eu aconselho que sim. Hoje criou-se um conceito, né? Existe um conceito errado de que o atendimento de fisioterapia, por exemplo, é 1 hora. Ou o atendimento de uma massagem, uma liberação miofascial tem que ser de 1 hora, 1 hora e meia, sabe? Então existe um, um paradigma de que existe um tempo, né, determinado para isso. Não, o tempo é aquele tempo que o paciente necessita e é o tempo do seu processo, do seu protocolo. Tá? E você tem que criar protocolos onde você possa cada vez mais enxugar o tempo, entregando algo de valor para o paciente, entregando o resultado, mas no menor tempo possível. Tá? Dentro da quiropraxia vitalista, os ajustes são feitos em 5 minutos. Tá? Se eu usar, por exemplo, o método Thompson, eu consigo avaliar o paciente e fazer todos os ajustes em 5 minutos. É possível. Tá? Fazendo, por exemplo, o protocolo TIC, dá para fazer também em 5 minutos. Que mais? Qual outro método? Não, tem outros métodos que são um pouco mais demorados, mas principalmente o Thompson e TIC dá para ser feito aí em 5 minutos, tá? Com prática. Mas eu tenho colegas que trabalham com a fisioterapia manipulativa, ou seja, são fisioterapeutas assim como eu, que é o método que eu trabalho também, onde eu faço a avaliação quiropráxica e eu entro com técnicas, né, de tecido mole rapidamente para poder ajudar aquele paciente junto com a quiropraxia. Nesse caso, né, eu tenho que criar processos de avaliação e ajustes e prática da terapia manual, onde eu vou diminuindo cada vez mais o tempo, né? Vamos lá dar um exemplo. A primeira sessão é mais demorada. Eu estou falando isso dentro de um protocolo, tá? Onde eu já sei o quadro do paciente, eu já sei o que ele tem e ele já está num processo de tratamento. Então fica muito mais fácil de otimizar o tempo. Tem colegas que fazem isso em 15, 20 minutos. Tá? O meu acaba sendo de 20 minutos, meia hora. Né? Então, cria processo. Olha, primeira coisa, o paciente chegou aqui, depois de uma primeira sessão, ele já iniciou o plano de tratamento. O que eu vou fazer? Bom, ele vai chegar aqui, eu vou falar um oi para ele, vou cumprimentar, vou já tirar uma medida da postura, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, vou botar ele na maca nessa posição, vou palpar. Então, assim, você vai criar dentro do que você trabalha uma metodologia, um processo onde você vai repetir, 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 porque você vai ver que o tratamento para a maioria dos pacientes é bem parecido, tá? E isso sim, se você é uma pessoa que já está, como que se diz, é, fazendo um nicho de paciente, né? Porque não é para você ser tudo para todo mundo, né? Por exemplo, existem profissionais que tratam tudo para todo mundo. Chega um paciente de neuro, vou atender neuro. Chega um paciente de fisioterapia pélvica, vai fazer fisioterapia pélvica.
Então, eu aconselho a você se especializar num único ponto. Mas, se você vai trabalhar com vários métodos diferentes, crie processos. Ó, se eu vou fazer esse método, vai ser esse processo. Se eu vou fazer esse método, vai ser esse processo. Para que você possa ganhar tempo, né? E aos poucos você vai diminuindo o seu tempo de atendimento, ao passo que você educa o paciente. Mas aí você vai falar assim para mim: ah, Bruno, mas o paciente ele fica olhando no relógio e fala, mas já acabou a consulta? Foi muito rápido. Cara, entra nesse ponto aqui, ó. Seja claro ao seu paciente quanto ao tempo de atendimento. Olha só, quando eu falo para o meu paciente do tempo de atendimento, na primeira sessão, eu já deixo isso bem claro. Eu falo, olha, essa sessão de hoje, ela é uma sessão um pouco mais densa, porque eu tive que fazer a avaliação, né? E agora que você vai começar o nosso tratamento, eu sei que seu tempo é valioso, que, né, que a sua vida é corrida, como a minha, né? Então, para que eu possa fazer os ajustes em você, eu conseguiria fazer em 5 minutos, sem problema nenhum, tá? Mas eu não acho certo, eu não consigo fazer uma avaliação precisa só em 5 minutos. Então, por favor, venha com disponibilidade para mim, pelo menos de 20 minutos a meia hora. Se eu conseguir meia hora para mim vai ser bom. Se eu conseguir liberar você antes, beleza. Se eu não conseguir, a gente pelo menos consegue fazer um bom atendimento. Então, na verdade, o que que eu fiz aqui? Eu inverti os valores. Tá? O paciente talvez estava com uma expectativa que eu ia ficar 1 hora com ele. Eu falei, não, olha, seu tempo é precioso. Eu sei que seu tempo é precioso e a gente precisa ganhar tempo, né? E só que eu conseguiria fazer para você um ajuste em 5 minutos, mas eu não quero fazer isso. Então, eu vou te dar mais tempo, mas eu quero que você separe para mim pelo menos meia hora. Então, o paciente fica com aquela sensação. Puxa vida, ó, o doutor, ele falou que conseguiria me atender em 5 minutos, é porque realmente minha vida é corrida, mas ele falou para eu preparar pelo menos meia hora, porque ele vai me dar um tempo a mais. Então, tira aquela questão de 1 hora e voltou. Pô, poderia ser 5 minutos, mas ele vai me dar meia hora, vai me dar 20 minutos, meia hora. E eu falo para você, depois que eu comecei a fazer isso, mudou o jogo aqui. Porque alguns pacientes realmente falaram, pô, o Bruno diminuiu o tempo de atendimento até. Cara, mas aí assim, nesse caso a gente tem que ter amor ao próximo, tá? Ao próximo paciente, né? Porque mesmo eu educando, explicando para o paciente que não precisa daquele tempo que se demorava antes, às vezes aquele paciente realmente ele quer pagar por hora. Então, eu não sou o profissional que eu vou receber por hora. Eu vou receber por resultado. Então, eu deixo bem claro, olha, eu sei que seu tempo é limitado, a sua vida é corrida, a minha também, e eu trabalho com resultados, tá? E eu consigo ter resultados, fazer um bom atendimento em 5 minutos, atingir o objetivo, mas para que eu possa te ajudar melhor, eu preciso que você separe para mim pelo menos 20 minutos a meia hora. Pô, tudo bem? Nossa, tudo bem, doutor, tá ótimo, né? Então o paciente fica satisfeito. E até hoje ninguém reclama. A pessoa vem, me agradece, e eu percebo assim que às vezes eu estou fazendo um procedimento, eu nem acabei ainda, o paciente ele já está levantando, já está indo embora que ele já percebeu que é curto o negócio. Então, ele já se acostumou. Então, isso é educação do paciente, né? Então, é isso que eu falei, ó. Mude a percepção do paciente, o que importa para você é o resultado. Então, o paciente tem que ficar com isso na cabeça claro, que para você o que importa é o resultado. Você quer dar resultado para aquele paciente, você quer que ele tenha resultado, independente do tempo da sessão, tá? Então, muito importante isso. Agora, vamos para uma parte muito importante, que é a otimização da agenda. Então, olha só, se a sua consulta era 1 hora, com o tempo você vai diminuir ela para 45 minutos. Eu não vou falar para você chegar e marcar seus pacientes a cada 45 minutos, senão você vai virar uma bola de neve. Mas assim, estabeleça uma meta. Eu vou atender o paciente em 45 minutos. Então você cria processos, diminui o tempo de atendimento em 45 minutos, marca de hora em hora, mas tenta acabar, você vai ter 15 minutos de intervalo. A hora que você acostumou com esse padrão, o que você faz? Bota a cada 45 minutos, né? Ou 50 minutos para você ter 5 minutos de troca, né, de paciente, higienizar ali, depois você vai diminuindo, né, para colocar o mínimo que você possa atender, depende da sua técnica, né? Mas a otimização da agenda, ela é muito importante, né?
Que é otimização da agenda? É não estar sempre disponível. Vamos lá, vou explicar isso direito. Imagina que você separou para você atender todos os dias, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, tá? Que é raramente o que acontece. Geralmente, os profissionais vai até a noite, né? Então, você separou, terminou. Se você está com a agenda lotada, tem um erro aí. A gente vai falar sobre isso. Mas imagine que você está com a agenda com vários buracos. É porque você está tendo muito tempo disponível. Aí o paciente fala assim, fulano, você tem horário? Entender? Você fala assim, eu tenho. Ó, eu tenho segunda parte da manhã toda, eu tenho terça parte da tarde, eu tenho... Não, olha, é o seguinte, essa semana eu tenho um horário na segunda, 5 horas, e um na quinta, às 2 da tarde. Tá? Bruno, mas a minha agenda está toda disponível. Cara, se você não quer trabalhar tanto tempo assim, você vai separar em blocos. Olha, eu vou trabalhar na segunda na parte da manhã, na terça na parte da tarde, na quarta só à noite, na quinta só de manhã. Então você vai separar em blocos que você, os outros horários você vai deixar fechado, você não atende aquele horário, você vai ter outros compromissos naquele horário, tá? Então isso vai valorizar, né? Isso vai gerar valor. A Aline falou, ó, eu aprendi a otimizar sempre a agenda. É isso aí. Você vai gerar valor para o seu paciente, né? Porque ele vai ver que você não está totalmente disponível. Você não precisa falar, eu não atendo na quinta de manhã. Não, eu tenho horário só na quinta à tarde. Ele não precisa saber que você não atende na quinta de manhã. Porque na quinta de manhã você trabalha. Pode ser outro tipo de trabalho. Ou de repente você vai na academia, mas não importa, tá? Então, não esteja sempre disponível. Hoje, a minha agenda de atendimento clínico é de segunda, quarta e sexta só no período da manhã, tá? E na parte da tarde eu atendo só na terça e quinta, né? Estendo um pouquinho mais, né? E eu estabeleci uma meta de atender no máximo 6 horas por dia. Só que em 6 horas eu consigo atender 12 pacientes. Tá? Hoje eu consigo atender 12 pacientes em 6 horas. Mas a minha meta é trabalhar no máximo 6 horas por dia em atendimento. Por quê? Porque eu tenho outros trabalhos. Eu tenho a mentoria, eu tenho a administração da clínica, então eu tenho outros trabalhos que eu realizo. Tá? Então, não esteja sempre disponível, otimize sua agenda. Então, se você está com buracos na agenda, façam blocos, bloquinhos. Ó, eu vou atender na segunda esse período, na terça esse período, e esse período não fica sempre disponível para o seu paciente, certo? Vamos lá. Separe períodos para atendimento, que eu falei que são blocos, né? Onde você coloque tempo para estudo, administração e lazer. Então você precisa de tempo para você, tempo para viver, isso é muito importante, tá? Estabeleça uma meta de atendimentos máximo ao dia. Então, esqueça a ideia de uma agenda muito lotada, porque o que importa é o faturamento. Então, não é você olhar para a sua agenda e falar assim, cara, deixa eu olhar aqui, nossa, agenda toda preenchida, bonita. Aí você olha e fica feliz. Aí quando você vê uma agenda que tem um paciente aqui, um paciente, né, alguns buracos, você fala, meu Deus do céu, um buraco na agenda. Não, pensa no faturamento, né? Por isso que o preço tem que estar de acordo com o faturamento que você deseja. E a gente vai falar sobre isso agora. Agenda com 80% dos horários preenchido significa que o valor está muito baixo. Então, o valor está baixo demais. Se ela está 80%, o valor está baixo. E se a agenda está abaixo de 80% dos horários que você determinou, tá? Não estou falando todos os dias, o horário que você determinou para atender. Se ela está abaixo de 80%, significa o quê? Que você está precisando utilizar os métodos de atração, né? Que a gente já citou em aulas anteriores, né? E um dos métodos que mais funciona é o quê? É você oferecer uma pré-consulta ou uma conversa avaliativa gratuita. É você separar alguns momentos de você fazer uma avaliação e venda, né? Como eu estou com uma agenda mais cheia, eu não estou fazendo essa pré-consulta. Mas na semana passada, não, acho que foi essa semana, na semana passada, teve uma pré-consulta, uma pessoa que me pediu, falou assim, "Bruno, você não poderia fazer uma avaliação do meu pai, igual você fez comigo, então lá atrás eu fiz com ela, você poderia fazer do meu pai? Posso, sem problema nenhum. Aí ele veio, recebi, fiz um atendimento dele, avaliei, conversei, né?
perdi, vamos dizer, perdi não, né? Mas eu investi 15 minutos nesse paciente. 15 minutos de conversa avaliativa. Qual foi o resultado? Amanhã ele inicia um protocolo de atendimento de 12 sessões, tá? Então ele já fechou 12 sessões de atendimento por causa de uma pré-consulta. Então, se a sua agenda ela está abaixo de 80%, você precisa focar em métodos de atração. E o que mais funciona é você agendar pré-consultas, né? Você trazer pessoas, tem vários métodos para isso, mas pessoas onde você avalie e ofereça os seus planos de tratamento. Nessa pré-consulta, lembra, não é para você fazer procedimento, é para você avaliar, conversar e vender, tá? E aí, quer aprender a fazer isso, assista às aulas anteriores, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então, com todos esses métodos, você vai conseguir fazer o quê? Otimizar a sua agenda, né? E aí você vai ver se a sua agenda ela atingiu 80%, chegou a 80%, você vai subir o preço. Você sobe o preço da consulta, essa agenda ela pode cair um pouquinho, né? E você vai continuar fazendo as métodos de atração para poder subir e igualar, chegar próximo aos 80% ali com um valor mais alto. Então sempre vai fazer isso. Vai tentar igualar a hora que chegou, atingiu, manteve durante um período 80%, porque pode ter altos e baixos, mas manteve ali, tá 80, passando um pouquinho, você sobe de novo, ajusta o preço, ele vai cair, você vai mantendo, né, essa máquina. Se ela está mantendo ali próximo a 80%, você mantém o valor, né, e vai trabalhando o tempo de atendimento para você diminuir e colocar mais pacientes naquele período. Entende? Então, dessa forma, você vai fazer com que a sua hora ela seja mais valorizada. Então, se você consegue, por exemplo, você atendia o paciente em uma hora, paciente de rotina, de tratamento, e a sua hora custava R$ 200, e hoje você consegue fazer o mesmo atendimento em meia hora, a sua hora passou a valer R$ 400. Então, olha só que legal. Você dobrou o seu faturamento. Entendeu? Então, são essas as principais técnicas para aumentar a sua hora, tornar a sua hora mais valiosa, certo? Então, isso vai gerar uma percepção de valor muito maior para o seu paciente, certo? Então, deixa eu parar de compartilhar. É isso. Então, essa é a aula de hoje, tá? Eu espero que faça diferença aí no seu trabalho e que você seja muito mais valorizado aí no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua hora mais valorizada e fature muito mais, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. A gente vai encerrar aqui a gravação. Deixa eu ver aqui.